Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que a graça de Deus e o amor de Deus estejam com cada um de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Estava com saudades, tive uns contratempos aí, não consegui gravar aqui pro canal, mas hoje, graças a Deus, eu consegui gravar. Estamos aqui. Hoje eu vim falar de algo que está ardendo no meu coração já tem uns dias, que é sobre obediência. Eu já quero ler para vocês o livro de Jonas. Jonas, que foi uma história. Eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer a história de Jonas, né? E é uma história que eu conheço, já li na Bíblia já algumas vezes, já vi devocionais falando sobre a história de Jonas, né? Pregações falando sobre a história de Jonas. E esteve ardendo alguns dias no meu coração sobre obediência, sobre o que Deus realmente quer, né, de nós. E aí eu trouxe essa passagem de Jonas que fala sobre obediência, que é o livro de Jonas mesmo, né? O capítulo 1, até o versículo 15, que diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então ali Deus, ele fala com Jonas e fala para Jonas ele ir até a cidade de Nínive, né, falar aquilo que Deus colocou no coração de Jonas, aquilo que Deus pediu para Jonas fazer. Jonas se apressou, ali no versículo 3 fala: Jonas se apressou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com uns marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Ou seja, ele falou pro Senhor: tá bom, Senhor, eu vou nessa cidade que o Senhor quer que eu vá para falar, né, do evangelho, falar do que o Senhor quer que eu fale, que eu pregue para aquele povo. Mas ele não fez isso. Ele quis enganar Deus, né? Ele foi e falou: Senhor, vou fazer. Mas foi em direção contrária. E ali ele pegou o navio. No entanto, Deus mandou. Gente, a gente não consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Porque Deus, ele vê e ele conhece o nosso coração. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Então ali Jonas achou que poderia enganar Deus. Vou falar para Deus que vou, mas não vou. Vou pro caminho oposto. Mas ali no versículo 4 vai falar: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar onde Jonas estava, que Jonas havia pegado ali, né, o barco. Então houve uma forte tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. No 7, os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado, porque eles viram ali aquela tempestade, aquele forte vento no mar, o mar agitado, o barco quase partindo no meio. Eles já tinham jogado coisas que estavam no barco para fora para ver se ajudava ali, né, para dar certo de o barco não se virar. Eles pensaram: gente, alguém aqui nesse barco fez alguma coisa de errado que despertou a ira de Deus, né? Cada um crendo no seu Deus. Então vamos fazer aí um sorteio para ver quem é o culpado que está causando essa tempestade, né? Quem foi o desobediente, quem fez alguma coisa que não deveria fazer, que está causando essa tempestade. E ali eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram:
Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Aí Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Gente, olha isso, Jonas ele queria fugir de Deus, né? Às vezes a gente acha que Deus... Não, se eu for por um lugar muito longe, se eu for por uma ilha deserta, Deus ele não vai me achar. Eu quero pecar, então se eu me esconder bem escondidinho, Deus ele não vai ver. Ou então se eu não fizer aquilo que Deus falou no meu coração, Deus ele já te falou, que ele já te orientou, ele já te instruiu o que tem que ser feito. Você mesmo ainda não fez, você continua fazendo os mesmos hábitos, você está desobediente a Deus e você está achando que você está passando despercebido. Deus ele vê tudo. Às vezes a gente quer andar com Deus, a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer deixar de fazer os velhos hábitos, né? A gente não quer deixar de obedecer a Deus, porque, gente, é muito fácil a gente falar que nós falarmos que somos cristãos, que somos crente, que estamos servindo a Deus e às vezes a gente até julga o próximo, a gente está cheio de doutrinas impostas por homens, né? Por religião, e a gente não faz o que de fato é aquilo que Deus espera de nós, que é a obediência, sabe? A gente obedecer aquilo que Ele deixou pra gente na Bíblia, aquilo que Ele nos orienta a todos os dias, porque Deus, Ele fala com a gente todos os dias, Ele nos dá sinais, Ele nos mostra como fazer e o que fazer na nossa caminhada do Evangelho, na nossa trajetória. Então, muitas vezes a gente ouve aquilo que Deus tem pra nos falar, mas a gente não quer, a gente quer fazer ao contrário, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é o certo e a gente finge que tá enganando Deus, mas na verdade Deus ele tá vendo. E muitas vezes a gente tá no meio de uma tempestade por conta da desobediência. Às vezes você nem precisaria estar passando por essa tempestade, mas essa tempestade na sua vida ela está sendo causada por uma desobediência. Alguma situação na sua vida que Deus ele já te mostrou, você já orou, Ele já te orientou, mas por vontade sua você ainda continua fazendo os mesmos hábitos, você continua tendo os mesmos costumes. Às vezes nós estamos preocupados em olhar o nosso amiguinho, nosso irmãozinho do lado, né? Se ele tá, como ele tá se comportando, como ele tá se vestindo, como ele tá agindo, e nós estamos esquecendo do principal, que é obedecer, que é amar, que é falar do Evangelho. Deus, ele quer o seu coração. É lógico que nós não podemos envergonhar o Evangelho, nós não podemos envergonhar o nome do nosso Deus, porém ele não tá preocupado com coisas terrenas, com coisas religiosas. Deus ele tá preocupado com a intimidade, ele tá preocupado com o seu coração e com a sua obediência. Então, voltando aqui, aí eles pegaram, né? Ele falou para os marinheiros que estavam fugindo de Deus, e aí os marinheiros, depois que ele falou isso, os marinheiros ficaram mais apavorados. Eles falaram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Então aqui Jonas ele percebeu que por conta da desobediência dele, outras pessoas também foram prejudicadas. Então às vezes até algumas pessoas que estão ao nosso redor estão sendo prejudicados por atitudes nossas, por desobediência nossa, né, em relação ao Espírito Santo de Deus. E aí, em vez de fazermos isso, de fazerem isso,
Os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jona e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Então, no entendimento dos marinheiros, eles iriam jogar Jonas para fora do barco, né? Que foi até sugestão mesmo do Jonas. Eles pensaram que quando eles fossem jogar Jonas para fora, Jonas ia morrer, porque era um mar. Aquela tempestade, é lógico que ele ia morrer, né? Só que, o que acontece? No versículo 17 diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então esse grande peixe, né, que muitos falam que é a baleia, né, que a Bíblia não deixa claro se foi uma baleia, mas fala que foi um grande peixe. Então Deus, o que acontece? Deus, ele deu uma chance para Jonas, né? Deus, ele não tirou a vida de Jonas, ele deu uma segunda chance, e Jonas ficando ali 3 dias e 3 noites, Jonas conseguiu refletir, ele conseguiu orar. Tem ali no capítulo 2 toda a oração, né? Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ele falou com Deus, ele se derramou aos pés de Deus, e aí depois disso, então, o Senhor deu ordem ao peixe, e peixe vomitou, ali no versículo 10, o peixe vomitou o Jonas na praia. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos ser obedientes a Deus. Deus, ele quer a nossa obediência. Mesmo que sejam situações que a gente não queira fazer, né, no nosso entendimento. Por isso que falo que servir a Deus, seguir a Jesus é um caminho estreito. Por um desses motivos também. Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas que são do nosso interesse. Jonas, ele quis fazer coisa ali que era do interesse dele. Mas Deus já havia falado a Jonas, né? No coração de Jonas, ele já sabia o que ele precisava fazer. Mas ele quis ali enganar o Senhor. Ele quis ali achar que o Senhor não ia perceber, que ia passar despercebido, que ia estar tudo certo. Mas ali Deus, ele mostrou para Jonas o quanto ele estava irado com aquela situação. E aí veio toda essa tempestade. Jesus Cristo também obedeceu ao Pai. Lá no capítulo de João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 4,15, sua vida inteira foi devota à obediência ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. Ele foi tentado de todas as formas, como os outros mortais, então não é fácil, né? A obediência não é fácil, porém nós precisamos permanecer, nós precisamos ter a perseverança e obedecer ao Pai. Isso agrada o coração do Senhor. O seu coração, um coração devoto, um coração firme, um coração focado, um coração disposto. Deus, ele quer corações dispostos a obedecer, dispostos a servir. Isso agrada ao Pai. Deus, ele não precisa de fiscais na terra para fiscalizar a vida do irmão. Se o irmão tá fazendo... Gente, eu tenho uma história para contar para vocês. Tem uma conhecida minha, eu faço a unha com ela, né? E aí ela vai em igreja, ela é da Assembleia. E todas as vezes que eu vou lá fazer a unha, a gente conversa muito, é muito legal falar de Deus, né? E aí a gente tava falando de doutrinas e costumes, e ela tava falando que tem uma moça que faz a unha com ela, que a moça foi lá para retirar o esmalte, ela tinha pintado da cor vermelha, foi lá para retirar o esmalte e passar um esmalte clarinho. Só que aí ela achou estranho, porque a unha da moça tava perfeita. Ela falou: nossa, mas por que você já vai tirar? Seu esmalte tá bonito, tal. E aí a moça falou: não, porque hoje vai ter uma célula lá na minha casa e o pastor, ele não gosta de esmalte vermelho, então eu tiro para ele não ver que
que eu pinto a minha unha com esmalte vermelho. E isso me trouxe... Quando ela falou isso, eu falei, gente, que tristeza, né? Que tristeza, porque assim, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em agradar homens, em agradar a religião, em seguir doutrinas impostas por homens, coisas que Deus, ele não tá ali parado para ver. Ele quer ver o seu coração, ele quer ver a sua intenção, ele quer ver os seus atos, ele quer ver a sua transformação em Cristo, né? Então, nesses últimos dias, isso tá ardendo bastante no meu coração. Eu tenho lido bastante a Bíblia, versículos que falam sobre obediência. Fechou aqui a minha janela, porque ficou meio escuro para vocês. Então, eu falei assim, Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, eu não consigo acreditar que Deus, ele se preocupa com algo tão pequeno. Então, às vezes as pessoas, elas nem lembram em agradar a Deus, que é o principal. Elas querem agradar o homem, elas querem esconder do homem, mas elas esquecem que o nosso maior Pai, aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, acima de qualquer um, é Deus, e dele nada podemos esconder. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele vê tudo, ele está em tudo. Então, que a partir de hoje a gente venha se importar realmente em obedecer a Deus, em seguir os seus costumes, em seguir o evangelho, em propagar o amor e a graça de Deus, que é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para seguir a Deus, para glorificar o teu nome, para exaltar o seu nome entre as nações e para falar do amor de Deus até a vinda dele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, nós te amamos, nós te agradecemos, meu Pai, por o Senhor estar conosco todos os dias. Meu Pai, que nosso coração venha ser um coração disposto a te obedecer. Senhor, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, porque perfeito só o Senhor, o seu Filho Jesus Cristo. Pai, mas nós queremos e precisamos, meu Pai, da tua graça e da tua misericórdia todos os dias na nossa vida, Senhor. Sem o Senhor, nós não conseguimos seguir. Nos dê direcionamento, meu Pai, para te agradar. Senhor Jesus Cristo, coloque no nosso coração a intenção, Jesus Cristo, de seguir aquilo que o Senhor quer que a gente faça todos os dias, que todos os dias que a gente acordar, a gente venha perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Para onde o Senhor quer que eu ande? Alguma pessoa que precise de uma palavra, alguma pessoa que precise de alguma oração, coloque no nosso caminho, coloque na nossa mente, nas nossas orações, nome de amigos, de familiares, às vezes pessoas que estão do nosso lado e nós não estamos vendo porque nós estamos com os olhos virados para outro lado, estamos esquecendo de realmente olhar para o alvo, olhar para aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que é propagar, falar do teu amor, do teu evangelho, seguir o teu evangelho, seguir a Bíblia, seguir aquilo que o Senhor fala aos nossos corações e te obedecer. Nós te amamos, te damos graças e te exaltamos pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos amigos, nós entregamos nosso trabalho nas suas mãos, nós entregamos essa semana que se inicia, essa segunda-feira que está aqui terminando à tarde. Eu não sei, Senhor, o dia e a hora que as pessoas que estão aqui comigo estão orando, mas que seu amor, a sua graça e a tua proteção esteja sobre a vida delas, não só hoje, mas todos os dias da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, porque nós te amamos e sabemos que o Senhor nos ouve, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Então que nós venhamos ter um coração disposto a obedecer, um coração que mesmo com
contra a nossa vontade, sempre prevaleça a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu declaro uma semana abençoada, eu declaro uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz, de muito amor, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a minha e a tua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já vai curtindo, não esquece de curtir, deixa seu comentário. Gente, tem algumas pessoas me falando que não tá recebendo os vídeos, então você tem que clicar nesse sininho aqui embaixo, tá? De notificação. Aí você clica no sininho e clica em todas, que aí todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube ele vai avisar pra você, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!